Quem é Deus e quem é você? É o que nós temos falado nesses dias sobre Deus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, André, que era discípulo de João Batista, passou a seguir o Senhor Jesus, porque João, o Batista, apontou Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus. Então, André e mais outro discípulo, que não fala o nome, começaram a seguir Jesus. E André achou seu irmão Simão e falou: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Então trouxe Simão a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse-lhe: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que interessante. André apresentar Simão, o seu irmão, a Jesus, Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas. Você ainda é filho do seu pai, Jonas. E você vai ser chamado Cefas, Pedro. Olha só, Deus, Ele conhece todos nós. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Inclusive, Ele estava antes de nós nascermos. Então, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, olha só como é que acontecem as coisas. Jesus quis ir a Galileia e entre tantas pessoas ele achou a Filipe e chamou ele para seguir. Sabe, algumas pessoas, elas chegam até Jesus para seguir. Outras, Jesus convida para seguir. E foi o caso de Filipe. André se convidou. Filipe, Jesus chamou para seguir. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe, falando para Natanael, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Veja que Deus, Ele usa pessoas para anunciar Jesus. Mas quem são essas pessoas que ouvem Jesus? Elas creem, acreditam? Por exemplo, Pedro foi até Jesus levado por André. Não fala nada de detalhes de Pedro, mas de Natanael fala de como ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe já descreveu Jesus como filho de José. A forma que ele viu o Senhor Jesus era filho de José. Mesmo que ele disse que achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Ele viu que tinha uma coisa diferente, mas ele observou como filho de José. Já André, lembra de André? Ele viu Jesus como um Messias. Então, cada um vê Jesus de uma forma, inicialmente, né? E Jesus viu Natanael, né? No caso, Filipe trouxe Natanael, chamou ele: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Olha só como que Deus vê a gente. Olha que coisa mais linda.
Você, ouvinte, pensa que você está desamparado, você pensa que ninguém te vê, que você é esquecido no mundo. Deus te vê. Vamos a uma trilha musical e já voltamos logo em seguida falando mais sobre isso. Muito interessante como que Deus nos vê. Ele vê detalhes sobre cada um de nós. Como a Bíblia descreve sobre Jesus vendo Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Sabe, é tão lindo como que Deus olha para a gente. Mas mesmo que nós somos falhos, Ele vê o melhor ainda. E sabe o que Jesus disse-lhe? Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael ia ver Deus na terra através do Senhor Jesus e os anjos de Deus servindo ao Senhor Jesus. Ou seja, Natanael, a princípio, até mesmo pensou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra? Pois é. Natanael foi sincero até mencionar isso. E Deus mostrou que ele o viu, mas não o acusou. Deus vê, na verdade, gente, é o mais íntimo do seu ser. As suas intenções, o seu proceder, o seu caráter. E Natanael não era um daqueles religiosos que gostavam de pretender ser alguma coisa. Natanael gostava de fazer as coisas certas, queria fazer as coisas justas. Deus ama quando a pessoa quer a justiça, a verdade, o que é certo. Porque, na verdade, quem quer o que é certo, quer Deus. Bem, quem é você? Quem você tem sido diante de Deus? Quem você tem sido no seu dia a dia? Porque no seu dia a dia, Deus está vendo você e sabe tudo a seu respeito. Ele pode descrever sobre você, mas e você? Tem interesse em saber dele?